que estavam a não existir. A questão do ganhar as mentalidades teve muitas facetas e evoluiu. Eu referi já as operações administrativas para ganhar as populações, as acionar no combate aos guerrilheiros e culminou, digamos, com a grande manobra clássica de ganhar as populações, que foram os aldeamentos, não é? Portanto, a filosofia seria não só atrair as populações, como também impedir o contacto delas com os guerrilheiros para, digamos, dessa forma, impedir a possibilidade delas serem ganhas pelos guerrilheiros. Por exemplo, na Operação Nogórdio havia muita atividade relacionada com a ação psicossocial, lançar cartazes. Fazíamos panfletos que tinham mais imagem propriamente palavras, porque a imagem eles percebem, a palavra também era em Macondo, mas podiam não perceber. E lançou-se 1 milhão de panfletos de 25 tipos. Usar aquilo que os americanos chamavam no Vietnã o voice aircraft, portanto, megafones das portas abertas dos NORATLAS, dos aviões que voavam muito baixo, a convidar as populações a entregarem-se. Na Operação Nogórdio, nós limitámos-nos a equipar um avião Dakota, julgo eu, um avião Dakota com uns alto-falantes e um sistema de amplificação, uma PA, não provavelmente a de Pink Floyd, mas era qualquer coisa de muito potente em termos de som, e transmitíamos o que nos tinha sido fornecido pela ação psicológica, que eram uns cassetes com gravações em Maconde. 2 vezes por dia, o avião sobrevoava a baixa altitude do Planalto, incitando as populações a aderirem ao projeto português. Lá embaixo, a engenharia iniciava a progressão em direção às bases, abrindo novos trilhos, muitas vezes paralelos aos existentes. A razão era óbvia. As picadas estavam minadas, provocando efeitos devastadores nas tropas. A primeira companhia de engenharia chegou com o seu primeiro pelotão em abril. Acabou por se completar na primeira quinzena de maio e nessa altura era bem visível que todo o Planalto tinha o terreno preparado para o inimigo e não para as suas tropas. Com efeito, nas bases do Planalto Maconde, os guerrilheiros planeavam poder declarar aquela região independente. Para isso, contou a capacidade militar demonstrada pela Frelimo ao conseguir estrategicamente controlar a região, flagelando regularmente as tropas portuguesas, causando elevados danos humanos e materiais, acabando por sitiar as unidades da quadrícula e, com isso, retirar-lhes o controle do Planalto. Sendo assim, haveria que modificar o próprio terreno para que a ação pudesse evoluir. E essa modificação passava pela abertura dos itinerários, não só aqueles que viriam a ser feitos para cerco das ditas bases, mas também os itinerários que ligavam as diversas companhias de quadrícula e os diversos centros de comando das futuras ações. A engenharia, com as suas máquinas, com o seu peso logístico, com o seu deslocamento lento para abrir itinerários de acesso aos objetivos, tinha que ter uma proteção eficaz e, portanto, isso envolvia bastantes unidades, tipo companhias de caçadores, que protegiam nos flancos a determinada distância, de modo que toda esta coluna operacional prosseguisse em direção aos referidos objetivos. A artilharia e a infantaria fizeram a segurança às unidades de engenharia que progrediam no terreno. Além do perigo de ataques, os homens que participaram nestas frentes estiveram sujeitos a duríssimas condições ambientais provocadas pelo calor e falta de água. A Companhia de Morteiros Médios completou o trabalho efetuado pela artilharia. Tornava-se necessário uma unidade que pudesse proporcionar um apoio de fogos mais próximo
com maior mobilidade, mais expedito, e isso considerou-se que era ajustado a uma unidade que utilizasse morteiros médios, portanto de calibre 81 mm. O que foi pedido à esquadrilha de helicópteros, na sequência de um crescimento das capacidades instaladas, no crescimento de ações prévias, o que foi pedido foi a capacidade de deslocar, transportar as unidades terrestres e, ao mesmo tempo, apoiá-los pelo fogo no apoio direto com helicópteros canhão. Quando o comando-chefe fez uma operação que era global, o fator noite e dia deixou de contar, porque as coisas continuaram a acontecer de noite. A nossa limitação de ir lá de noite tornou-se mais óbvia do que nos períodos anteriores, em que à noite havia como que um recesso da atividade. E isso obrigou-nos a aprender e a improvisar, chamemos assim, para poder ocorrer de noite, que era uma coisa um bocado improvisada, dadas as condições de equipamento dos helicópteros. Para a montagem do cerco, foram abertas as picadas táticas Nakatouro Rio Moera e Nangololo Capoca Macupela Rio Moera, de modo a isolar os núcleos centrais pelos cercos descontínuos, norte e sul. A forma convencional da Operação Nogórdio retirou o fator surpresa inerente à guerra de guerrilha. A operação não foi feita no tipo de guerrilha, em que a surpresa seria talvez o fator principal. Foi realizada às claras. A progressão no terreno foi efetuada passo a passo. Primeiro devido à abertura das picadas táticas, depois porque a Frelimo teve a oportunidade de efetuar ações nos novos trilhos, por vezes com a colocação de abatices ou minas. Algumas minas antipessoal que ainda colocou. Eu recordo-me que exatamente na picada tática aberta, a picada que eu já referi, aberta pela Companhia de Engenharia, nessa picada apareceram, embora em pequeno número, apareceram algumas minas instaladas. Em certa altura, na abertura de um dos itinerários de cerco, vindo de Nangololo para norte, mas circulando para apanhar Miteda, ao fim do dia chega a Nangololo o chefe de equipe, com a sua equipe que tinha acabado de abrir esse itinerário, e recebemos a comunicação que as forças inimigas tinham acabado por destruir com abatizes e com pequenos cortes em estrada tudo o que tinha sido feito. Neste tipo de confronto, o exército convencional luta com sombras, não é? Não luta com um inimigo visível. Ela era difícil para encontrar, para estabelecer o contacto. Portanto, difícil, digamos. Agora, uma vez isso conseguido, era um inimigo, digamos, fácil de derrotar localmente. A aproximação às bases foi feita com a maior cautela. Embora com baixas em número inferior ao do inimigo, as forças portuguesas já tinham sofrido algumas flagelações durante a abertura das picadas táticas. Por outro lado, o encontro com as escassas linhas de água do Planalto fazia supor a existência das bases inimigas. O seu controlo contribuiria para garantir a presença das forças portuguesas no Planalto dos Macondas. A presença humana adivinhava-se quer através de objetos abandonados, quer pela existência de machambas, garante da subsistência alimentar dos guerrilheiros. Estas hortas, dissimuladas na vegetação, eram difíceis de detectar do ar. Porque à volta das bases, normalmente, também havia sempre a população que os apoiava, que tratavam das machambas, portanto, dos campos agrícolas da zona, que eram campos, muitos deles encontramos